De volta com o programa Vida Plena, aqui pela Boa Vontade TV. Participe do nosso programa, interaja conosco nos diversos momentos que nós temos aqui no programa Vida Plena. O nosso telefone é o 0300 10 07 940. Na internet, o seu contato conosco acontece pelo vidaplena@boavontade.com. E a gente está conversando hoje sobre diversos aspectos dos nossos compromissos que assumimos e que devem ser cumpridos. Compromissos espirituais, materiais. E a gente vai conversar de um aspecto bem interessante, que é a questão da nossa memória. Já aconteceu com você de encontrar uma pessoa na rua, a pessoa te reconhecer e você não lembrar exatamente o nome, quem é aquela pessoa? Ou situações de perda de uma memória recente, de um endereço, de uma informação que você precisava, de um objeto que você precisa encontrar? A perda de memória muitas vezes atinge as pessoas. A gente vai conversar hoje aqui no programa Vida Plena sobre como evitá-la, tendo uma alimentação equilibrada, buscando fazer alguns exercícios que colaborem com a qualidade da nossa memória. Tudo isso a gente vai conversar hoje aqui no Vida Plena e nós estamos conversando com o neurologista Dr. Leandro Teles, que vai tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Muito obrigada pela presença do senhor. Eu que agradeço o convite do Vida Plena. É um prazer estar aqui. E, doutor Leandro, eu queria começar conversando com o senhor sobre essa questão da perda de memória. Ela é inevitável? Tipo, com o passar dos anos, inevitavelmente eu vou ter uma perda ali de memória ou não? É possível você não ter essas perdas? Esse é um tema relativamente polêmico. Quando você vai envelhecendo, é normal que haja uma discreta perda na capacidade de memorizar novas memórias. Agora, essa perda geralmente é extremamente discreta e imperceptível. Certo. Conforme você vai ficando mais velho, você vai desenvolvendo também outras técnicas, a experiência, o histórico de vida, e você acaba driblando. Exatamente. Há uma certa compensação. Então, todos os órgãos, com o passar dos anos, após os 60, 70 anos, acabam perdendo aquela reserva funcional. Os rins, o fígado, o pulmão, a mesma coisa acontece com o cérebro. Então, a história de vida vai levando a uma discreta evolução que geralmente é imperceptível. Quando essa evolução ela é perceptível, aí tem uma doença associada. Então, a perda de memória, aquela que gera comprometimento da qualidade de vida, ela tem que ser considerada, sim, um problema de saúde. E não necessariamente é uma doença de Alzheimer, como o pessoal teme. Às vezes, sim, é uma doença de Alzheimer. Agora, tem outras coisas que também comprometem a memória. Que outros tipos de coisas podem comprometer a saúde da memória? Então, independente da idade, a gente vê que muita gente tem queixa de memória. Agora, a memória ele é um processo bem complexo. A gente precisa perceber o estímulo, selecionar aquilo que é importante, jogar lá para dentro e depois conseguir ir lá buscar. Então, por exemplo, problemas de atenção, concentração, geram sintomas de memória. Certo. Distúrbios da tireoide, hipertireoidismo, hipotireoidismo acabam se manifestando como queixas de memória. Depressão, ansiedade também acabam se manifestando como distúrbio de sono. Sim. E por aí vai. Então, a memória, às vezes, ela é a via final de uma série de problemas e de patologias. Né? Certo. E nesse caso, uma perda mais significativa da memória recente ou não? Porque normalmente, assim, eu conheço pessoas que conseguem lembrar de eventos que aconteceram há 3, 4 anos de forma nítida, mas não lembram que tomaram de café da manhã, por exemplo. Isso acontece justamente, por exemplo, pelo estresse, pela correria do dia a dia também? São duas memórias bem diferentes, Letícia. Então, o que você falou é extremamente perfeito no sentido, pacientes com Alzheimer tem isso, a maioria dos pacientes com demência tem isso. Lembram bem daquilo que já foi consolidado. Porque aquilo que foi consolidado, ele está colocado difusamente no cérebro. As nossas memórias consolidadas, nossa história de vida, ela é nosso maior patrimônio. Então, o cérebro guarda isso a qualquer custo. É muito difícil, mesmo pacientes com Alzheimer moderado, não lembrarem quem são, onde nasceram, quem são seus pais. Então, as memórias que já foram consolidadas, elas são muito mais resistentes do que o processo, ou seja, a capacidade de fixar novas memórias. Então, o tipo de esquecimento mais comum é a incapacidade de fixar novas memórias. Às vezes, o problema está na pessoa, ou seja, com ansiedade, com distúrbio de sono ou com doença de Alzheimer. Às vezes o problema está no hábito de vida, ou seja, na exposição do estímulo. O estímulo mal exposto também gera dificuldade. Hoje em dia, a minha impressão é que grande parte dos distúrbios, das queixas de memória em pessoas abaixo de 50 anos, se devem, na verdade, ao ritmo de vida. As pessoas fazem 10 coisas ao mesmo tempo e querem reter todas as informações igualmente. Exatamente. Né? A cobrança aumentou. A gente tem que ser bom profissional, bom pai, bom marido, bom filho. Então, todo mundo é cobrado por fazer... Às vezes eu imagino como se fossem aqueles malabaristas que ficam rodando pratos. Então a pessoa roda um prato, rota 2, 3, de uma hora que um prato vai cair. Aí vai ser o lapso de memória. É o branco, o esquecimento, quem é aquela pessoa, como você bem citou no começo da nossa matéria. Sim. E na conversa de vocês aí, Letícia, eu fiquei pensando sobre algo que o doutor falou, porque geralmente quando a gente tem muitas atividades
o que dá a impressão é que a gente trabalha mais o cérebro, né? Uma pessoa que não faz nada, por exemplo, ela trabalha menos o cérebro. Então, a nossa memória não deveria ser melhor por conta desse ritmo. Da quantidade de atividades, sim, né? Que nós temos, né? Essa loucura. Leandro, as pessoas que fazem mais atividades estão necessariamente trabalhando mais o cérebro? Não necessariamente. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que a colocação é perfeita no sentido de ficar parado, isso é péssimo para o cérebro. O cérebro precisa ser sempre estimulado. O cérebro precisa sair da zona de conforto. A gente tem que estar sempre diante do novo. Então, sempre aprendendo coisas novas, vivenciando coisas novas, ou fazendo e vivenciando coisas da rotina de forma sempre novas. Agora, exagero também está errado. Então, aquele excesso de informações acaba levando à frustração, porque é impossível a fazer tudo da melhor maneira possível. Perfeito. Então, alguma coisa vai falhar. O senhor falava dessa questão, porque assim, às vezes a gente não vai poder fazer mudar de emprego a cada 2 semanas, é óbvio. Então, por exemplo, fazer um caminho diferente para ir para o trabalho ajuda, por exemplo, ao cérebro se adaptar? Seria um tipo de exercício, por exemplo? Essa dica sua é excelente para você fazer uma coisa de rotina de forma diferente. Então, você tirou o cérebro da zona de conforto, mudar o caminho. O cérebro tem uma tendência a sempre automatizar as coisas. Quando você automatiza algo, você ganha tempo e espaço cerebral para fazer outra coisa. Agora, quando você está fazendo um caminho, por exemplo, você muda o caminho e você está exercitando melhor o seu cérebro. Dá um susto ali no seu cérebro e tem que se adaptar, Ele vai ter que prestar atenção para ver que rua que ele vai entrar, ele vai conhecer lojas novas, vai ver coisas, vai vivenciar coisas novas. Então, esse é um dos exemplos, mas inverter o mouse de lado, mudar a decoração do escritório, escovar o dente com outra mão, tomar banho de um jeito diferente, ou falar para tomar banho no escuro, ou para, quando estiver se alimentando, tentar descobrir qual que é o componente daquela refeição, né? Tudo isso é um jeito de você fazer as coisas do seu dia a dia de modo um pouquinho mais criativo, exercitando o seu cérebro. Ótimo. E aí, esses estímulos, o senhor falava dos estímulos errados que muitas vezes nós damos ao cérebro. Que tipos de estímulos a gente faz, por exemplo, além dessa informação exagerada que pode comprometer ali o funcionamento do nosso cérebro? Como assim? Em termos de dia a dia? Isso. Então, tem uma série de coisas erradas que a gente faz, né? Então, por exemplo, a questão da alimentar é uma coisa absolutamente errada. A questão da sobrecarga de estímulos, como você bem falou, é absolutamente errada. Você tem que ter o número de estímulos que você dá conta, né? A questão do sono é uma questão que também a gente compromete. Acaba dormindo tarde, acordando muito cedo, às vezes trabalha longe da onde mora, né? Perdendo muito tempo. A questão do estresse também é uma coisa que é prejudicial ao cérebro e à memória. Então, tudo isso são os hábitos inadequados, estímulos que a gente dá de maneira inadequada. O estímulo ele é melhor para a memória quando ele é mais intenso, repetido. Então, aquele estímulo, quando você reforça, quando ele é intenso e quando ele é apresentado de maneira isolada. É muito comum a gente estudar e trabalhar em ambientes bagunçados. Isso é um erro para a memória. Porque o estímulo que é mais memorizável é aquele que salta aos olhos. Então, quando eu tenho uma decoração mais clean, quando eu tenho algo organizado, aquilo que sai da organização, ele chama a atenção do cérebro e acaba sendo fixado. Outra coisa é o componente emocional. Quanto maior o componente emocional, mais fácil é a memorização. Perfeito. Agora, Leandro, a gente estava conversando sobre esse assunto, fiquei interessada porque você falava dessa questão do estímulo emocional. Memórias que despertem valores emocionais para a gente são memórias mais preciosas, mais facilmente guardadas pelo nosso cérebro? Sem dúvida nenhuma. Então, se tem um parâmetro importante no estímulo, é a capacidade, atrelar isso a uma questão emocional. Então, a gente acaba memorizando muito fortemente aquilo que, seja por questões agradáveis ou até desagradáveis, acabam nos tocando emocionalmente. São mais significativas. Mais significativas. E se for escolher entre emoções boas e ruins, aquelas que são atreladas a emoções boas são mais facilmente memorizáveis em relação àquelas que trazem emoções ruins, negativas. Então, por isso que, por exemplo, fazer atividades que te tragam prazer, que sejam agradáveis para você, também é um jeito de conseguir manter a sua memória ali melhor preservada? Sem dúvida nenhuma. Então, aquelas pessoas que trabalham e conseguem ver prazer, que conseguem ver prazer no trabalho, vão memorizar melhor coisas relacionadas ao trabalho. Mesma coisa ao estudo. Quando a pessoa está estudando e consegue trazer isso, algum componente emocional, ainda mais componentes bons, a memória agradece, vai ficar mais fácil. Bom, gente, a gente está conversando sobre esse assunto. Se tem alguma dúvida, quer fazer a sua pergunta para a gente, nosso telefone é o 0300 1007 940. A gente também esteve conversando com o Dr. Leandro. Doutor Leandro, uma vez que a gente perceba que essa perda de memória, independente da idade, esteja acontecendo, é importante procurar um especialista?
É fundamental. Sempre que tiver realmente sinais de alarme, pessoas de maior idade, e mesmo em pessoas de menor idade, quando há impacto na qualidade de vida, na qualidade escolar ou de trabalho, procurar realmente ajuda de um bom clínico ou mesmo de um médico neurologista em casos mais complicados. Perfeito. Agradeço a presença do senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Estamos conversando hoje com o neurologista Dr. Leandro Teles, falando conosco sobre a memória, como mantê-la ativa, como mantê-la equilibrada sempre, com dicas importantes aqui para o programa Vida Plena trouxe para você hoje. Qualquer dúvida sobre as nossas conversas, entre em contato com o nosso programa, faça suas perguntas, nós encaminharemos aos nossos convidados. Nosso telefone é o 0300 1007 940, pela internet, o nosso endereço eletrônico vidaplena@boavontade.com. A gente vai agora para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta.